E aí pessoal, de volta no canal e agora com novidades. A primeira novidade é o nosso site, certo? Então, para quem não viu ainda, a gente tem um site novo. Esse site novo, ele é muito bom. Tem tudo para você. A outra, para você que gosta de astronomia, tem uma versão do Física Cariri. Física Cariri é de física e aqui é para astronomia. Então aqui tem o Space Didactic, certo? Quem gosta de astronomia é muito bom, tá? Então vamos lá. A imagem a seguir da sonda Cassini da NASA traz Júpiter e seu satélite Io. A escala de uma imagem é encontrada medindo-se com uma régua a distância entre dois pontos na imagem cuja separação real em unidades físicas se conhece. Nesse caso, sabemos que o diâmetro de Io é de 3.600 km. Desconsidere a distância entre Io e Júpiter e assinale a opção que traz o valor real da largura da faixa equatorial de Júpiter assinalada na imagem. Já colocamos uma régua sobre a imagem para você fazer essa medida. Então, o que temos aqui? Aqui a gente tem um caso de comparação. Então, toda vez que você tem uma comparação, você vai fazer o seguinte. Aqui a gente tem o tamanho fictício, tá? O tamanho artificial de Io, sobre o tamanho fictício da faixa equatorial, e isso vai ser igual ao tamanho real de Io sobre o tamanho real da faixa equatorial. Certo? Tranquilo? Então aqui, agora a gente vai ver quais são os dados que a gente tem. A questão nos deu, de mão beijada, o tamanho real de Io, que é o diâmetro de Io. Então, o tamanho real de Io vai ser igual a 3.600 quilômetros. E a questão, ele quer os tamanhos, certo? Os tamanhos fictícios. Então, vamos aqui, ó. Aqui nessa régua, você tem uma régua de 10, certo? De 10 pauzinhos, tá? Então, como é uma régua de 10, então cada pauzinho aqui é 1 milímetro. Aqui é quase igual à distância, certo? Distância percorrida. Nesse caso, vai ser o final, certo? Tamanho final menos tamanho inicial, certo? Então, aqui a gente vai contar 4,1, 4, 4,1, 4,2, 4,3. Então, o tamanho inicial vai ser 4,3, tá? Então, Io começa em 4,3 centímetros e ele termina 4,4, 4,5, 4,6, 4,7. E ele termina em 4,7 centímetros. Então, aqui o tamanho fictício de Io, ele vai ser igual a 4,7 menos 4,3. Aqui a gente tem 4,7 menos 4,3. A gente sabe que o tamanho fictício de Io vai ser igual a 0,4 centímetros. Beleza? Tranquilo até aqui, né? Então vamos ver o tamanho fictício de Júpiter. O tamanho fictício da faixa equatorial de Júpiter vai ser o seguinte. A faixa, ela vai começar, vou colocar de laranja. A faixa ela vai começar no 4 centímetros e vai terminar bem aqui. Então aqui é 5, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7, 5,8. Então a faixa equatorial de Júpiter vai terminar em 5,8 centímetros. E vai ser do mesmo jeito, tá? Então a faixa fictícia, o tamanho fictício, vai ser igual a 5,8 menos 4, tá? 5,8 menos 4 é igual a 1,8. Então, o tamanho fictício da faixa equatorial de Júpiter é 1,8 centímetros. Tranquilo até aqui? Então, a gente já tem o tamanho real de Io, o tamanho fictício de Io e o tamanho fictício da faixa equatorial. E agora eu quero saber qual é o tamanho real da faixa equatorial. Então, vamos lá. Como eu já tenho tudo isso, é só colocar na fórmula, tá? Então, colocando na fórmula vai ser TFIO, tá? Tamanho fictício de Io, sobre tamanho fictício da faixa igual ao tamanho real de Io sobre o tamanho real da faixa.
Eu tenho o tamanho fictício de U, que é 0,4, certo? Então, fica 0,4. Eu tenho o tamanho fictício da faixa, que é 1,8. Vai ser igual ao tamanho real de U, que é 3.600. E eu tenho o tamanho real, tá, da faixa. E eu quero saber o tamanho real da faixa. Então, T real da faixa. Beleza. O que é que a gente vai fazer agora? Meio por extremos, tá? Então, vamos lá. Fazendo meio por extremos, a gente vai ter o seguinte. 0,4 vezes TRF, tá? Igual a 3.600 vezes 1,8. 3.600 vezes 1,8. Beleza. Eu vou só tirar esse negocinho aqui para não confundir. Então, vamos lá. 0,4TF, eu posso pegar esse 0,4 e passar para o outro lado. Então, vai ser TRF igual a 3.600 vezes 1,8 dividido por 0,4. Então, 3.600 vezes 1,8 vai ser igual a 6.480. 6.480 dividido por 0,4. 6.480 dividido por 0,4 vai ser igual a 16.200 quilômetros. Então, esse é o tamanho real da faixa equatorial de Júpiter. E isso nos dá a letra A. Então, a letra A, nesse caso, é a correta, certo? Então, toda vez que tiver uma comparação, a gente faz uma forma dessa, certo? Espero que vocês tenham entendido. Até mais.